Amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 13 até o verso 21, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus, ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde, mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Presta atenção nessa parte, sublinhe essa parte aí. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse, sublinhe isso aí: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram, se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos, nós oramos, nós intercedemos, nós obedecemos ao Senhor com alegria, dedicando os dízimos e ofertas, nós nos abraçamos, mas nesse momento, Senhor, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra bendita do Senhor. E nós cremos de que o milagre que nós precisamos, o Senhor tem. E nesta manhã, ó Deus, que o Senhor revele a nós, através de nós, a Tua vontade para a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. O milagre que você precisa, Jesus tem. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido e tenho observado nos textos, principalmente nesse texto que nós vamos estar meditando nesta manhã? O milagre que nós precisamos, Jesus tem. Só que o milagre, ele está em nossas mãos. O grande problema, ou talvez a chave do grande problema, é que nós queremos que o Senhor faça um milagre, mas nós não entregamos nas mãos daquele que pode realizar o milagre, que já está em nossas mãos. Então fica estagnado. Porque nós sentimos limitados, sentimos pequenos diante de tantas responsabilidades, de tantos desafios, de tantas coisas que se levantam contra nós. E nós vivemos num tempo, meus amados, de um mundo obcecado por recursos. As pessoas acreditam que se tiverem o suficiente, dinheiro, contatos, oportunidades, então tudo será possível. Mas para o reino de Deus não. Mas o reino de Deus ele funciona de forma diferente. E nesse texto nós encontramos uma multidão faminta, um cenário impossível e uma quantidade ridiculamente pequena de recursos. 5 pães e 2 peixes. O que é isso diante da necessidade de uma tão grande multidão? O que é a igreja? O que ela tem mediante a necessidade da humanidade? E muitas vezes nós retemos, muitas vezes nós seguramos, muitas vezes o Senhor, Ele deseja que a igreja confie plenamente no seu poder, quando a igreja ela entrega ao Senhor. Porque antes de qualquer coisa, nós hoje aprendemos na classe da Escola Bíblica Dominical, antes de qualquer coisa, o Senhor quer de nós intimidade. Nós precisamos ser primeiro, para que depois Ele possa nos usar. Os irmãos do curso, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, sabem também exatamente o que nós estamos falando. É exatamente aqui nesse texto que o Senhor nos ensina uma verdade poderosa,
O milagre não está nos pães, o milagre não está nos discípulos, o milagre não está nos cestos, o milagre está nas mãos de Jesus. E é nas mãos de Jesus que nós precisamos colocar a nossa vida. É nas mãos de Jesus que nós precisamos colocar o nosso milagre. É nas mãos de Jesus que nós precisamos colocar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que antes que Jesus deseja fazer qualquer coisa, Ele vai revelar a mim e a você. Antes de qualquer coisa que Ele deseja realizar no mundo, Ele vai falar com a sua igreja. É por isso que às vezes a gente fica meio receoso, que pessoas que não têm compromisso com a igreja, automaticamente, isso é óbvio, não têm compromisso com o Senhor Jesus, com o Senhor da igreja. Querem compromisso com a igreja, querem compromisso com as atividades, por isso não são firmes, por isso se afastam, por isso qualquer coisa sai fora, porque se tivesse compromisso com Jesus, Ele é persistente, Ele coloca nas mãos de Jesus e o Senhor abençoa, o Senhor fala, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor faz coisas extraordinárias. E voltando para o texto, nós podemos ver aqui então o cenário então do milagre. O cenário é um povo faminto. O cenário são pessoas necessitadas. Olha nos versos aí 13 e 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-os por terra. Ao desembarcar, Jesus lhe viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Você consegue imaginar? Jesus havia acabado de receber uma notícia dolorosa, a morte de João Batista. E Jesus ele foi ali para aliviar, diz a Bíblia que ele se retirou para um lugar deserto. Era um momento de luto, era um momento de dor, era um momento de silêncio. Mas a multidão o encontra, e o texto diz que ao vê-los, ele se compadeceu, ele não os ignora, eles não mandam embora, ele não diz hoje não, ele cura, ele acolhe, ele envolve as pessoas. E aqui está, meus amados, a primeira verdade. Quando o Senhor Jesus quer manifestar o seu poder, o milagre começa no coração de Jesus, não na necessidade da multidão. O milagre acontece no coração de Jesus. Muitas pessoas pensam que sua dor obriga a Deus a agir, mas não é a necessidade que produz o milagre, é a compaixão de Cristo. E muitas vezes a igreja ela para mediante as adversidades, as lutas, o cansaço, as perseguições, as tribulações, as lutas. E às vezes nós paramos, não dá, hoje estamos cansados, hoje não dá, já fizemos de tudo. Hoje não tem como, não, eu preciso me isolar, eu preciso ficar mais no deserto, eu preciso ali renovar as minhas forças. Mas o mundo está lá fora pedindo socorro. E muitas vezes nós estamos acomodados, porque nós estamos cansados. Ah, já fui de manhã, não precisa ir à noite não. Ah, tem online, que bom, graças a Deus tem, pode abençoar muitas vidas, tem abençoado muitas vidas distantes até daqui do nosso estado, tem abençoado vidas até fora do nosso país. Mas a igreja não pode parar devido às circunstâncias que ela enfrenta, porque ela serve um Deus Todo-Poderoso. O cenário do mundo é um cenário de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento, de angústia, de depressão, de pessoas presas, de pessoas encarceradas, de pessoas nas drogas, de pessoas viciadas, de pessoas procurando o suicídio a cada minuto. A igreja ela não pode estagnar, ela não pode ficar cansada. A igreja ela precisa avançar, a igreja precisa falar do amor de Deus, a igreja precisa se envolver, porque o cenário do milagre é a compaixão de Jesus. E Jesus vai usar quem? A sua igreja. É através da sua igreja. E aí, meus amados, mediante o cenário do milagre, nós podemos ver aqui a lógica humana. A lógica humana é a limitação dos discípulos. Olha no verso 15, a partir do 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde, mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Essa é a lógica humana, essa é a nossa visão.
né? Os discípulos, eles ali analisam a situação, o lugar é deserto, a hora é avançada, não há comida, e a conclusão parece lógica: despede a multidão. Essa é a mentalidade natural. Quando falta recurso, a solução é desistir. Quando não há controle, afastamos o problema. E então Jesus responde algo desconcertante para os discípulos naquele momento. O que parece, meus amados, é que muitas pessoas desistem porque não vê solução. E aí abandonam. Pela lógica humana, mas como? É impossível fazer isso, é impossível o ministério, minha organização fazer isso, é impossível a minha família fazer isso. Aí desiste. Mas Jesus fala algo desconcertante para aqueles discípulos. E diz lá no verso 17, você vai observar: mas eles responderam. No versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Presta atenção. Jesus disse para os discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Ah, meus queridos, em outras traduções, dá-lhe voz de comer. E eles então imediatamente apresentam as suas limitações. Mestres, só temos 5 pães e 2 peixes. Perceba que eles não estavam mentindo, eles estavam apenas olhando para o lugar errado. A fé, ela não nega a realidade, mas também não se limita a ela. E Jesus então, ele diz para os discípulos, certamente Jesus estava ali confrontando os discípulos, porque Jesus sabia a maneira de sustentar aquela multidão, mas os discípulos não. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos só para as dificuldades, olhamos só aquilo que está ao nosso alcance, e é óbvio, é normal isso é lógico. Quando eu olho com os meus olhos, é impossível, não é? Quando eu estava lendo esse texto, eu estava lembrando na época da tragédia, há 5 anos atrás aproximadamente, quando aquela multidão de pessoas estavam aqui, quando eu via filas quilométricas, filas para lá e filas para cá, como sustentar todas essas pessoas? E é interessante, entravam 500 quentinhas e saíam 600 quentinhas. Por quê? Porque nós colocamos nas mãos daquele que pode mudar as coisas, daquele que pode atender ao necessitado. E o Senhor vai usar quem? A sua igreja. O Senhor vai usar o seu povo. Então ali, a lógica humana, a limitação dos discípulos, eles não estavam errados não, eles estavam certos. É impossível, se 5.000 homens estavam ali para se alimentar, fora as mulheres e crianças, eu não sei quantas pessoas talvez teria ali, talvez muito mais do que 5.000 homens. Mas Jesus estava vendo aquela multidão saciada, tranquila e com sobra. E a gente vê o que? Não temos condição. O milagre que aquela multidão precisava, Jesus tinha. O milagre que o Alto da Serra precisa, Jesus tem. O milagre que a nossa cidade precisa, Jesus tem. O milagre que o nosso estado, o nosso Brasil, o mundo, Jesus tem. E esse milagre está dentro do templo. Esse milagre sou eu e você. Esse milagre precisa ser colocado diante de Deus, porque nós não temos condição. E aí nós podemos, amados, ver então o ponto de virada, o ponto de partida, quando agora o Senhor ele começa a colocar em ação aquilo que a igreja diz que não tinha, aquilo que os discípulos falavam que não tinham. Lembra lá da viúva lá de Eliseu, que chegou lá, disse: olha, nós temos alimento lá com meu filho, eu vou cozinhar agora o bolo e nós vamos morrer depois. E ela diz: o que tem em casa? Não temos nada. Bom, temos lá um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo. E ele disse: vai, pega emprestadas vasilhas e vai enchendo as vasilhas. E foi enchendo, chega vasilha, encheu. E ela diz: traz outra. E o filho: acabou. E aí acabou também de encher as vasilhas, de acabar as vasilhas. Se tivesse mais vasilhas, seriam cheias. E a mulher diz: olha, as vasilhas estão cheias, e agora? O que eu faço? Pago os devedores
e vive com o resto. Porque o milagre que aquela mulher tinha, Deus tinha, mas estava dentro da casa dela. O que acontece, meus amados, é que nós queremos o milagre de Deus, mas nós não colocamos o que temos nas mãos de Deus. E é exatamente esse o ponto de partida aqui, o ponto de virada que está no versículo 18. Olha o que diz no verso 18. Que coisa linda. Olha o ponto de partida, olha o ponto de virada no verso 18. Então Jesus diz: tragam esses pães e peixes aqui para mim. Traga para mim. Traga para mim. Aqui essa, meus amados, é a chave do texto. O pouco nas mãos dos discípulos eram insuficientes, mas o pouco nas mãos de Jesus era mais do que suficiente. O problema, meus amados, nunca foi a quantidade. O problema era a posse. Enquanto estavam com eles, era escassez. E quando foi entregue a Jesus, tornou-se um milagre. Deus não pede muito, Ele pede entrega. Ele entrega obediência. Ele pede relacionamento. Eu sei que vocês não podem, mas vocês mesmos vão conseguir sustentar a multidão. Vocês mesmos vão dar a partir do momento que vocês entregarem nas minhas mãos. Quando a igreja entregar o que ela tem nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. Quando a família tem o desejo e coloca nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. Traga para mim. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua aflição. Jesus pede: traga para mim. Eu não sei o milagre que você precisa na sua casa, na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, no seu relacionamento. Eu não sei o que você deseja, o milagre de Jesus nas mãos, os milagres de Jesus na sua vida. Ele convida: entrega para mim, vem cá, entrega aqui, entrega para mim o que você tem. Ah, mas eu tenho tão pouco. É exatamente isso que eu quero. Para que eu possa multiplicar. Confia em mim, traga para mim. Eu não sei se eles olharam para o outro, se ele está pedindo, não é? Então ele, como mestre, se ele se alimentando, talvez se alimente por nós. Podemos pensar assim, né? Hoje o pessoal só pensa coisa ruim, só pensa coisa contrária. E o verso 18, mais uma vez: então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. Aí vem, meus amados, algo que eu quero compartilhar com os amados irmãos: o processo do milagre. O processo do milagre está a partir do verso 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse. Vai anotando isso aí, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos também nesse processo do milagre. O texto descreve cada ação de Jesus, nada é por acaso. A primeira coisa que Jesus mandou é o povo se assentar. É organização. Jesus disse: olha, entrega aqui nas mãos. Agora sente, descanse. Eu agora me apropriei daquilo que você deseja. Calma. Nós temos clamado, nós temos orado, nós temos pedido, nós temos intercedido, queremos o avivamento bíblico e espiritual, queremos salvação de vidas, queremos edificação da igreja, queremos milagres. Sim, entregue para o Senhor aquilo que você deseja, mas descanse. Jesus pediu para que aquele povo se assentasse, mandou o povo se assentar. Olha, organização, calma, não se desespere, eu estou aqui no controle. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. Descanse. Você quer um milagre na sua vida? Entregue para o Senhor e descanse. Descanse, olhe para aquele que pode mudar a história. E espere para aquele que pegou, aquele que se apropriou daquilo que você colocou nas mãos. E diz a Bíblia lá no versículo 19: ele tomou os pães. Isso significa apropriação. Deus só realiza o milagre aquilo que Ele toma nas mãos. Porque se você não entregar, se você duvidar, se você procurar outro meio, você não vai experimentar um milagre. Mas Ele se apropriou ali daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes. Ele tomou para si.
Diz a Bíblia então que levantou os olhos ao céu. Isso é dependência. Jesus estava dizendo, estava ensinando a multidão, ensinando aos discípulos, ensinando a igreja para nós, que aquilo que nós entregamos nas mãos dele, que ele pede que a igreja descanse, que a igreja sente, que a igreja confie no poder de Deus. Quando ele se apropria das coisas, ele abençoa. Você quer ter uma família abençoada? Entregue-se ao Senhor e descanse. Quer ter os negócios abençoados? Entregue nas mãos daquele que abençoa e que tem o poder. Você quer um avivamento bíblico e espiritual? Entrega nas mãos do Senhor, Ele tem o poder, Ele vai se apropriar. Deixe o Senhor se apropriar dos seus negócios, deixe o Senhor se apropriar do seu casamento, deixe o Senhor se apropriar da sua história, deixe o Senhor se apropriar da sua saúde, deixe o Senhor se apropriar da sua igreja, e vamos crer que o poder está nas mãos de Jesus. É o que temos, é exatamente o que temos, é que Ele quer que nós entregamos a Ele. E aí podemos ver algumas distorções, né? Se vai falar em dinheiro, olha só, entrega tudo. Se a tua vida não estiver no altar de Deus, você pode dar o que for, você não será abençoado. Porque a sua vida precisa estar em primeiro lugar nas mãos de Deus, e tudo que você tem já é conduzido pelas mãos de Deus e abençoado pelo Senhor. Tem gente que faz troca, né? Não, eu vou lá, eu vou entregar porque eu vou receber. Aí não recebe, e não recebi não. Então, no mês que vem, então, diz, ó, Senhor, o Senhor não deu, então agora eu vou dar o meu jeito. O tempo, acordei atrasado, eu pego na escola 7 horas, eu pego na faculdade 7 horas, eu pego no trabalho 9 horas, e eu acordei 5 para as 9, Senhor, amém, vai comigo. Ele quer prioridade, Ele quer prioridade. E diz a Bíblia que então Jesus levantou os olhos ao céu na dependência, Ele abençoou, consagrou ao Senhor, partiu, quebra, deu aos discípulos, distribuiu. Isso nos ensina, meus amados, algo profundo. O milagre não é apenas um evento, é um processo. O avivamento, o milagre, não é um evento. É num domingo de manhã, estamos agendados na primeira semana de junho, vai chegar o avivamento. É um processo. Eu quero avivamento, mas eu vou colocar o que tenho nas mãos daquele que aviva. Eu vou esperar, eu vou entregar nas mãos dele. Ele vai se apropriar, Ele vai abençoar, Ele vai consagrar e Ele vai me devolver em dobro, em muito mais, porque está nas mãos do Senhor. Então o milagre que aquele povo precisava, Jesus tinha, mas estava nas mãos dos discípulos. Lembra quando Jesus disse, olha, dá-lhe vós mesmo de comer, vocês mesmos podem dar eles de comer, porque Jesus sabia que eles seriam instrumentos para levar um milagre, depois da entrega, depois da confiança, depois da dependência. Aquilo que não é entregue, não é abençoado. Aquilo que não é abençoado, não é multiplicado. E muitas vezes, aquilo que não é quebrado, não pode ser usado. Não pode ser usado. E aí nós podemos ver os versos 20 e 21, o resultado do milagre. Diz o texto, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Sabe qual é o resultado do milagre? Todos se fartam, todos desfrutam, todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos. Isso revela, meus amados, a natureza de Deus. Ele não trabalha no limite, Ele trabalha na abundância. Ele nunca dá sobra, Ele sempre dá com abundância. Ele não apenas supre, Ele transborda.
para alcançar outras vidas. 5 pães alimentaram milhares. O que parecia insuficiente se tornou excesso, se tornou algo extraordinário, porque quando Jesus entra, a lógica muda. Quando Jesus entra, as atitudes mudam, os pensamentos mudam, os desafios mudam, porque agora nós reconhecemos que o que nós temos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele multiplica. E não fica com medo, não, sim, nunca mais vou ver. Não, Ele vai devolver para você, duplicadamente, muito mais, Ele vai entregar para você. Então, meus amados, o texto deixa bem claro, o milagre não estava nos pães, nos peixes, nos discípulos, o milagre estava em Jesus. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu não tenho o suficiente. Quando eu venho aqui pela manhã orar, eu fico às vezes imaginando, olhando. Eu vi aqui a Shirley, quando ela dá aula aqui na EBD, ela fecha a porta. Aí eu vejo assim, se tivesse mais salas, colocava ali uma sala da EBD para os homens, não é? Uma sala da EBD para as mulheres, para terem mais liberdade, estudar mais, compartilhar mais, estar mais juntos, não é? Aí eu olho para um lado, não dá não, é impossível. Eu olho para o lado mesmo, olha para lá, olha para esse lado mesmo, faz assim, ó, lembra para aquele ensaiozinho, não é? Deus vai nos dar, amém? Amém. Tem gente que está com torcicolo, então não dobra não. Deus vai dar. Mas o que está, o milagre está aqui. O que nós precisamos é entregar para o Senhor a nossa fé. O que temos, o que somos, está nas mãos do Senhor. Muitas pessoas falam: não dá para fazer nada com isso. Mas Deus não está perguntando quanto você tem. Ele está perguntando: você está disposto a entregar seu tempo, sua fé, seus dons, seus recursos? Nas suas mãos são limitadas, mas na mão de Jesus são ilimitados. E hoje Jesus continua dizendo: tragam aqui para mim, confia em mim. O milagre que você precisa está nas tuas mãos, mas entrega, deixa que eu realizo. Lembram lá de João 2, Evangelho de João capítulo 2, da festa do casamento em Caná da Galileia? O vinho acabou, e aí Maria diz uma frase espetacular: façam tudo o que Ele mandar. Entrega para Ele, entrega para Ele. E aí chegaram lá perto de Jesus: sim, mestre, enche as talhas. Bom, vamos encher as talhas. Jesus, em como eles foram enchendo as talhas, foi transformando aquela água em vinho, e era o melhor. Deus tem o melhor sempre, Ele tem o melhor, mas precisa ser entregue para Ele realizar o milagre. Quando estava ouvindo o áudio do Márcio, aquele áudio foi duro, irmão. Sou difícil chorar, mas eu chorei aquele dia quando eu vi o seu áudio. Eu disse: Senhor, quantas lutas. Mas o Márcio sempre, os irmãos que conhecem o Márcio, sempre ouvem do Márcio: Deus nos dará vitória. Sabe por que, Márcio? O milagre está nas tuas mãos e você está entregando para Jesus. Linderleia também está entregando para Jesus, e o milagre Ele faz. A nossa fé precisa ser colocada nas mãos daquele que Ele nos dá a fé. A fé também é dele, tudo é dele, e precisa entregar ao Senhor. Tragam aqui para mim, entregue seu pouco,
sua limitação, a sua insuficiência, e veja, meus queridos, o que Ele pode fazer. Há uma frase muito interessante que eu li essa semana, quando estava preparando essa reflexão, que marcou muito a minha vida, e quero que vocês pudessem anotar isso. O milagre, preste atenção nisso, o milagre nunca esteve naquilo que você segura. O milagre nunca esteve naquilo que você segura, mas aquele a quem você entrega. Você está entregando a quem os seus sonhos? Você está entregando a quem os seus milagres? Você está depositando aonde aquilo que você deseja que Jesus faça? Só há um lugar, as mãos de Jesus. E Ele pede: tragam a mim, tragam até aqui a mim. Eu não sei o que você deseja na sua vida, e talvez falta hoje você atender o pedido de Jesus e entregar para Ele. Senhor, está aqui. E quando entregar para Ele, descanse. Eu sei que é difícil. É interessante, essa semana eu falei para Jerusalém como Deus é tremendo. Deus é tremendo. Uma semana difícil, complicada. E tem uma irmãzinha que de vez em quando não, Deus manda ela no momento certo. E acho que, não sei se o Gabriel estava comigo ali no pronto-socorro na terça-feira. E aquela irmã, ela mandou, ela é da igreja Memorial. E ela, periodicamente, ela manda uma oração, ela faz oração, ela não comenta nada, só ora. A última mensagem foi 22 de janeiro. A última mensagem. Certamente estava passando por dificuldades também. E na terça-feira, de tanta luta, na segunda, na terça, e aquela senhora mandou uma oração para mim, mas foi assim, né? Você, Gabriel, ouça aqui comigo que é a oração dessa irmã, pedindo pela igreja, pedindo pela família, pedindo proteção, pedindo renovo. Sabe por quê? A nossa vida, nós temos momentos de limitações, e quando colocamos diante de Deus, Ele renovou as minhas forças com aquela oração. Aí veio outro, ora, veio outro, fica próximo, vem outro, ajuda. São instrumentos do Espírito Santo para fazer um milagre nas nossas vidas. Talvez o milagre que a sua família precisa, você tem. Entregue para Jesus hoje. Talvez o milagre que você precisa que Jesus faça na sua saúde, talvez você tenha. Mas entregue para Jesus, porque nós somos limitados. E há momentos, meus irmãos, que a gente reconhece. Aliás, em todo momento, só Jesus. Por isso eu preciso entregar a Ele. Por isso Ele diz: traga para mim. Assente, pede a multidão para sentar. Deixa Jesus se apropriar daquilo que você entregou a Ele e deixa Ele agir. Ele vai consagrar, Ele vai abençoar e vai devolver para você. Você será abençoado e os outros. É isso que Jesus ensina para a gente. Por isso o milagre que você precisa, Jesus tem. Basta você entregar nas mãos de Jesus. Basta você descansar e deixar que Jesus aproprie daquilo que você está passando, daquilo que você deseja. Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar, e vidas serão abençoadas além de você.